Tem batom no dente? Não. Acho que sim. Que bracinho gordinho é esse? E aí, Brasil, vamos lá? Vamos falar de texto? Vamos falar de texto? Vamos falar de texto. Coisas que eu aprendi escrevendo e também ouvindo outros escritores. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a escrever é sentar a bunda na cadeira. Parece um absurdo isso que eu tô falando, né? Mas tem gente que não consegue sentar e escrever. A gente tem que lembrar que uma história, ela não existe antes do ato da escrita. Às vezes a gente passa muito tempo só fantasiando sobre aquela história, elaborando dentro da nossa cabeça, mas a grande verdade é que enquanto ela não for pro papel, ela não existe. Então, senta a bunda na cadeira e vai escrever. Você tá sentado tranquilo na sua cadeira escrevendo, mas o seu personagem não pode estar numa situação parecida. O seu personagem tem que estar o quê? Desesperado, fazendo o quê? Tomando decisões difíceis, de preferência perto de um precipício. Porque numa história apenas problemas são interessantes. É sobre problemas que você vai escrever. Tudo que você não quer que aconteça com você, com seus amigos, com a sua família, deveria acontecer com seus personagens. Você ama o seu herói, você ama a sua heroína, sim, mas você não pode parar de colocar obstáculos no caminho deles. Senão, a história vai ficar podre. Toda a história, quando você começa, parece que vai ser um fracasso. Porque você começa sem saber muito bem onde é que aquilo vai dar. Você não faz ideia o que tem lá no final, na outra ponta. Mas como escritor, você não pode ficar assim, sendo perturbado o tempo todo pela possibilidade de fracasso. E se você for pensar por um lado, isso te torna até corajoso. Porque você vai, mesmo com medo, você segue em frente, mesmo tendo medo de fracassar. Você precisa confiar na sua imaginação e no processo de escrita para chegar até o final, para terminar essa história. Porque é com a sua imaginação e é nesse processo de escrita que as coisas vão se revelando, que as coisas vão se encaixando e que a história vai nascendo, vai surgindo. Você escreve sobre o que você entende? Ok, mas também você pode escrever sobre o que você não entende. Porque quando a gente escreve sobre o que a gente não entende, o resultado pode ser bem interessante. Porque escrever sobre o que você não conhece te mantém curioso, te mantém questionador. Você senta para escrever uma história e você quer que essa história tenha significado, tenha sentido, tenha propósito. Mas não se preocupe tanto em dar lições de moral no final, ou uma moral da história. Não se preocupe tanto em dar respostas, mas sim em levantar perguntas. Não se preocupe tanto em resolver, mas sim em buscar, em procurar. Não se preocupe tanto em pregar, mas sim em explorar. Não importa o quão brilhante seja a sua prosa, né, nem quão fascinante seja o seu personagem principal, se você não tem um plot, se você não tem uma estrutura narrativa, se o seu protagonista não está se esforçando para conseguir algo importante, o seu leitor provavelmente vai abandonar sua história. O interessante é que às vezes você precisa deixar o plot pensar por você. O seu plot vai guiar você naturalmente para escolhas de tema, pontos de vista, primeira pessoa, terceira pessoa, contexto, cenário e outras coisas. Quando você escreve uma história, você tem duas escolhas. Você pode relatar o que está acontecendo ou você pode mostrar o que está acontecendo. Você pode fazer um resumo ou você pode dar um visual. Um resumo é eficiente, mas é distante, é
desinteressante. O visual é vivo e também sugestivo. Se você mostra em vez de contar, você estimula a imaginação e as emoções do leitor. Tudo que é importante na sua história deveria ser mostrado e não relatado. Maria estava triste e preocupada. Maria estava sentada na poltrona lendo um livro. Há mais de uma hora não saía da mesma página. Para escrever sobre um casamento que está terminando, por exemplo, você não precisa escrever primeiro sobre os anos de felicidade que aquele casal teve. Você pode usar o ambiente para contar essa história. A sala da casa, por exemplo, ambientes em histórias têm muito potencial para ser explorado, porque cada detalhe nessa sala vai contar a história de quem mora naquela casa. Porque ser escritor também é ser um pouco arqueólogo. Claro que você não vai colocar ali no texto cada detalhe da sala, mas você vai colocar os detalhes que importam. Por exemplo, você está contando uma história sobre um casal que perdeu o filho deles morreu. E aí em cima da cômoda da sala, você coloca uma cesta com ovos de chocolate e um coelho de Páscoa. E essa cesta é decorada para uma criança. Então com isso você está dizendo o quê? Que esse casal ainda não superou essa morte, que eles continuam de luto e que eles estão num período de Páscoa, que representa a ressurreição, o renascimento. E aí você aproveita e já coloca uma coisa de ironia, uma ironia cruel nesse cenário. Você com certeza vai ter mais de um personagem na sua história, mas é importante que você escolha quem é o personagem central. Talvez o personagem central seja aquele que tem mais a perder. E sendo um personagem que tem mais a perder, você pode criar vários obstáculos para ele. O seu personagem central só não pode ser passivo. Como que você decide quem vai contar essa história? Narradores em primeira pessoa não são confiáveis, porque eles estão envolvidos com o que está acontecendo, envolvidos com essa narrativa. Eles têm participação no resultado das coisas. Se você quer usar isso na história, né, quer usar a maneira como o seu protagonista enxerga as coisas, essa parcialidade, legal? Então você vai escrever essa história em primeira pessoa. A adolescente que se acha feia, mas isso não quer dizer que ela é feia, né? Então você pode usar essa visão distorcida dela pra contar a história dessa protagonista. Agora, se você quer focar mais nas tentativas do seu personagem de conseguir o que ele quer e quer contar isso de forma mais clara, sem o ruído dessa visão distorcida ou dessa parcialidade, você vai precisar de uma terceira pessoa, que vai ter acesso aos pensamentos desse protagonista e dos outros personagens e que vai relatar exatamente o que está acontecendo. Para fechar, quando você estiver terminando o seu manuscrito, lembre-se sempre que histórias não são escritas, mas sim reescritas. Se você está esperando muito de um primeiro manuscrito, você entendeu errado o processo de escrita. Se você acha que teve sucesso num primeiro manuscrito, eu te indico a tentar e reescrever e reescrever. E saiba de uma coisa, a vida é mais estranha que a ficção, porque a ficção precisa fazer sentido. É isso. Beijo, tchau.